Olá, alunos! Meu nome é Adriele, sou professora de Geografia e o tema da nossa aula de hoje é aspectos históricos e geográficos da divisão da Eurásia. Você já percebeu no mapa mundi que não há uma separação dos continentes europeu e asiático por meio de um oceano como ocorre entre os outros continentes terrestres? Por isso, alguns pesquisadores consideram que Europa e Ásia são um continente único. A Eurásia possui condições físicas bastante diversificadas, como o relevo, o clima e a hidrografia. Além disso, existem países que estão nos dois continentes da Eurásia. São os países transcontinentais. Aqui a gente tem a imagem, do mapa da Eurásia. Como eu falei para vocês, o que seria a Eurásia, né? A Eurásia é a junção dos dois continentes, da Europa e da Ásia, tá? Ela é formada por 90 países, sendo 48 da Europa e 47 da Ásia. Perdão, 43 da Europa e 47 da Ásia. Quando se observa o mapa mundi, logo pode-se perceber que os continentes terrestres estão separados na superfície pelos oceanos. Um exemplo disso é a separação entre a América e a África, continentes estes que são separados pelo Oceano Atlântico. No entanto, ao olhar para os continentes europeu e asiático, é possível ver que não há um oceano os separando. Portanto, eles são geologicamente ligados. Esse bloco único de massa continental é chamado de Eurásia. Então, aí se perguntar para vocês, por que o continente europeu, porque que a Europa e a Ásia, formam aí o continente da Eurásia, por que eles não são separados, Porque como a gente vê com os outros continentes, tem um oceano ali sempre separando um do outro, mas com a Eurásia isso não acontece, Então eles são uma massa continental única, por isso, esse nome, a junção desses dois continentes chamado Eurásia. A gente observar aqui no mapa, não há divisão de mar, Não há divisão de mar entre a Europa e a Ásia, Por isso que fica aí a junção deles formando a Eurásia, tá bom? Vamos conhecer as características físicas, A localização e a extensão da Eurásia. A Eurásia é uma grande massa continental formada pelos territórios da Europa e da Ásia, Como eu já havia falado. Eles são separados pelos Montes Urais, que é uma cadeia montanhosa localizada na região, bem como pelo rio Ural, pelo Mar Negro e pelo Mar Cáspio. A extensão territorial da Eurásia é de 54.760 km². A Eurásia está localizada nos hemisférios norte e oriental do globo. O clima e o relevo. Na porção europeia, são predominantes os climas oceânico, continental e mediterrâneo. Já na porção asiática, são predominantes os climas siberiano, mediterrâneo, desértico e de monções. Do ponto de vista do relevo, vamos ter grandes planícies centrais. O relevo europeu, assim como o relevo brasileiro, é um relevo antigo, então não possui aí grandes elevações. As maiores elevações europeias vão ser encontradas nas regiões alpinas, como na Suíça, França, Itália, que são os locais que apresentam os Alpes. Os países que ficam em mais de um continente terrestre são chamados países transcontinentais. Então, quando vocês verem aí o que são países transcontinentais, tá? Basicamente, são países que estão dentro do mesmo continente. Os países que têm seus territórios divididos entre Ásia e Europa são Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Chipre, Geórgia, Rússia e Turquia. O maior país transcontinental do mundo é a Rússia, cujo território está em sua maior porção na parte asiática. No entanto, sua capital está na parte europeia. Já a Turquia possui a única cidade transcontinental do mundo, que é Istambul. Então, qual seria a única cidade aí transcontinental do mundo? Quando vocês ouvirem falar, existe uma cidade transcontinental? Sim, tá? É a capital da Turquia, que se chama Istambul. Aqui a gente tem uma imagem, da Rússia, tá? Como eu falei para vocês, ela é o maior,
né? É o maior país transcontinental do mundo. Mas é só para vocês frisarem mesmo sobre o que eu tinha falado. Informação aí sobre a Rússia. A Rússia é o maior país em extensão territorial do mundo, com 17 milhões e 100 mil quilômetros quadrados, se estende pelo leste europeu e norte da Ásia, com maior concentração populacional na parte europeia, onde está a capital Moscou. Só para corrigir aqui, que eu falei também esse dado aqui errado, tá? A extensão territorial da Eurásia é de 54 milhões 760 mil quilômetros quadrados. Não é 54 mil quilômetros quadrados, só para corrigir mesmo. Vamos passar agora aqui para o nosso exercitando. Voltando aqui. Questão 1. O território do continente europeu é considerado um prolongamento da Ásia, sendo comumente chamado, junto da Ásia, de Eurásia. Essa característica territorial culminou em questões políticas e econômicas, assim como na divisão política dos países localizados entre os continentes. Então, quais são os dois países que possuem seu território localizado na Europa e na Ásia? Alternativa A seria a Bélgica e a França. Alternativa B, Espanha e Portugal. Alternativa C, Grécia e Macedônia. Alternativa D, Turquia e Rússia. Ou alternativa E, Tunísia e Itália. Qual seria a resposta correta? Vamos ver se vocês acertaram. Então, né, quem respondeu que seria a Turquia e a Rússia está correto. Como eu falei para vocês, né, os países aí que são transcontinentais, tá? São a Turquia e a Rússia. Lembrando que países transcontinentais são o quê? São os países, né, que estão dentro do mesmo continente, tá? Países transcontinentais. Não esqueçam disso, não esqueçam desse conceito. Vamos para a próxima. Aqui tem uma explicação, ó. A Turquia e a Rússia possuem seu território entre a Ásia e a Europa. A Turquia tem, inclusive, uma cidade dividida entre os dois continentes, chamada de Istambul. Tá? A única cidade transcontinental é qual? Istambul, separada pelo Estreito de Bósforo. Já a Rússia, maior país em extensão territorial do mundo, possui a maior parte do seu território na Ásia, mas tem cidades importantes na Europa, como a capital russa, chamada Moscou. Vamos aí para a próxima. Questão 2. O maior país transcontinental do mundo. Essa tá muito fácil, né? Alternativa A, Turquia. Alternativa B, Rússia. Alternativa C, Armênia. Ou alternativa D, Chipre. Vamos ver quem acertou. Quem respondeu aí Rússia está correto, tá? O maior país transcontinental do mundo é a Rússia. Gente, só a nível de correção mesmo, tá? Transcontinental não é que está dentro do mesmo continente, né? A Rússia, ela tá dentro aí do continente europeu e da Ásia, né? Tem uma proporção dentro do continente europeu e uma parte dentro da Ásia, né? A maior parte aí tá dentro do continente asiático. Então, países transcontinentais, né, eles estão aí dentro de dois continentes e não dentro de um continente só, como eu havia falado. Peço desculpas. Então é isso. Espero que tenham gostado. Essa foi a nossa aula de hoje. Para mais aulas como essa, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula.